Bom, eu estou nesse trabalho desde 1998, mais ou menos, né? Então já tem um bom tempinho, né? Naquele tempo ainda, falar em anestesista, falar em especialista cardiologista, neurologista, veterinário, era impossível, não existia especialista, poucos, raríssimo. Hoje é a tendência do mercado do profissional veterinário é ter especialistas, né? Então isso abre uma possibilidade das pessoas aceitarem um profissional especialista. Mas, por outro lado, há um desconhecimento do profissional. Então as pessoas não entendem que elas podem, ao me procurar, elas não sabem, elas têm uma vaga impressão e às vezes é um pouco confusa, um pouco anedótica. Por exemplo, eles pensam que eu sou um psicólogo de cães, que eu vou conversar com o cachorro, como se eu fosse um psicólogo, né? Vou conversar com o cão e dizer qual é o seu problema. E isso é um grande engano, porque o cachorro, na maioria das vezes, não tem problema. Ele não tem problema, quem tem problema é o dono. O animal está vivendo naquele ambiente de modo equilibrado. Se ele morde, ou se ele ocupa um local inadequado na dinâmica lá, ok, mas para ele, eventualmente, na grande maioria das vezes, pode não ser um problema, se ele destrói as coisas. Outras vezes, aí é disfuncional e ele sofre sim, mas o dono não entende isso. Então, tudo isso, então o primeiro movimento das pessoas é buscar um adestrador. Eles não buscam a mim de primeiro, né? A mim ou os profissionais dessa área. Eles buscam um adestrador. E qual é o grande problema? Agora, inclusive, uma parte, né? Quer dizer, os adestradores estão passando a prestar atenção mais nisso, os profissionais mais sérios, né? Porque existe um grande número de pessoas que acham que conhecem, sabem adestrar e não sabem. E existe um grande número de profissionais muito competentes naquilo que elas fazem. Só que nessa área de comportamento, quando você vai fazer o diagnóstico, esse diagnóstico cabe ao veterinário, não ao adestrador. O adestrador é um técnico, ele é competente para aquilo que ele faz, que é a modificação do comportamento. Mas se ele tentar diagnosticar um distúrbio de comportamento, ele pode, inclusive, diagnosticar uma doença como um distúrbio de comportamento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, existem doenças como diabetes, distúrbios convulsivos, entre outras doenças, que causam alteração de comportamento que pode ser confundida como uma má educação, um aumento da agressividade, etc. e tal. E isso a gente pode ver perfeitamente, né? Esse engano a gente vê perfeitamente em alguns programas de televisão que patronizam e aquele profissional ele acaba tentando fazer um diagnóstico do problema do animal. Então esse é o grande problema que a gente enfrenta do ponto de vista da nossa atuação, né? Nós e os adestradores nos complementamos, porque nós precisamos dos adestradores. Os adestradores, eles são, como eu disse, técnicos competentes para fazer a modificação do comportamento. Eu indico o adestrador e o adestrador me indica. Então nós nos completamos profissionalmente. Outro elemento importante é que um adestrador, não obrigatoriamente, ele precisa lidar com a família. Ele não precisa conversar com as pessoas e entender a problemática das pessoas. Ele tem um trabalho a ser feito. Mas quando ele encontra uma família que tem um distúrbio, um problema, uma problemática, ele não tem ferramentas para identificar e conversar adequadamente com a família, né? Se ele espera que as pessoas mudem o comportamento, ele tem que saber como falar, porque não é... Entende? Por isso que nosso papel no caso da minha profissão, daquilo que eu faço, ele precisa dos dois profissionais. E eles vão se complementar, porque eu vou abordar o problema, vou fazer o diagnóstico diferencial se existe uma doença de fato, se existe um elemento psiquiátrico na história, se precisa de uma medicação importante. E aí, se o adestramento fizer parte do processo de modificação do comportamento, então eu vou indicar o adestrador. A minha história como um profissional, ela começa inicialmente com algo muito próximo do que hoje, como eu estava falando, né? Muito próximo do que é o trabalho do adestrador, né? Olhar para o animal, ver o comportamento dele e modificar o comportamento. E aí eu entendi que nesse processo eu não estava considerando que o animal está inserido na dinâmica familiar. Então, como não tinha formação como psicólogo, eu precisava buscar informações de modo que eu pudesse entender a dinâmica familiar, o animal no contexto da família. E aí eu fiz o meu doutorado na PUC mesmo, onde eu trabalho hoje,
eu fiz meu doutorado lá justamente para entender a relação entre o animal e a família, então, a dinâmica do animal. Isso transformou meu trabalho enormemente, quer dizer, a minha atuação teve um resultado muito melhor. Né? Não porque eu solucionei o problema, mas porque eu passei a compreender aquele problema de uma maneira diferente, e aí essa mudança de compreensão possibilitou que eu ajudasse as pessoas a encontrar a solução. Na maioria das vezes o que tem é um problema relacional. Se é um problema relacional, você não tem uma medicação. Você não tem um tratamento, você tem uma intervenção. O que é essa intervenção? Essa intervenção é fazer com que a família perceba o animal de uma maneira diferente. Então, objetivamente, ela passa a aprender a olhar o animal e através da sua própria experiência e através das informações que eu vou dando para ela, ela passa a ter um olhar diferente e aí o relacionamento com o animal melhora, e as pessoas encontram as soluções adequadas, nós juntos vamos trabalhar nesse sentido. Né? E eventualmente vai se trabalhar com adestramento.